Olá, meu povo! O tema desse vídeo é: isso não é uma aula de dança. As pessoas pensam que dar uma boa aula de dança é chegar em cima do palco, dançar, dar aquele show. E se eu te falar que para você dar uma ótima aula de dança, você nem precisa dançar tão bem assim? Você já foi para uma aula em que o professor ele dançava muito bem, ele descia até o chão, ele rebolava muito bem, ele jogava o cabelo muito bem, subia, descia, fazia tudo, só que no final da aula você olhou para trás e viu que não fez nem 50% da aula? Deixa eu te falar o que o dicionário fala sobre a palavra aula. Ela vem do latim. Antigamente, os discípulos eles eram conduzidos para a aula, que era o lugar onde eles receberiam o conhecimento. Aula significa uma lição que é ensinada ou transmitida por um professor. É um local de aprendizado. Uma aula de dança consiste em aprender um passo ou uma coreografia, dependendo do objetivo da aula. E isso deve ser ensinado através de técnicas pelo professor. O professor precisa ter conhecimento de que existem três tipos de aluno. Existem os alunos que são visuais, né? Eles têm uma memória fotográfica muito bem. São aqueles alunos que eles conseguem interpretar, entender e absorver o conteúdo através da visão. É necessário que eu, como professor de dança, eu use a antecipação de movimento, indicação de movimento. Eu vou indicar, vai para lá, volta, vem para mim, vai para trás. Então os meus sinais precisam ser claros para que ele entenda. Gira, para, desce, sobe. Então eu preciso ter um gestual muito bom para que esses alunos eles consigam me acompanhar, uma vez que eles entendem melhor através da visão. Existem os alunos que são os alunos auditivos. Esses alunos eles são como gravadores humanos, sabe? É necessário que eu fale, por mais que eu gesticule, que eu diga venha para frente, volte para trás, desça, suba, gire, ele não vai entender se eu não falar. Se eu só gesticular, não é o suficiente. Então eu preciso falar, vai para a direita, vai para a esquerda, vem para frente, vai para trás, gira. Aí você imagina, eu junto as duas coisas. Aí eu tenho o visual e o auditivo, então eu atinjo dois públicos. Então eu tenho mais chance de fazer com que o meu aluno consiga pegar a coreografia e me acompanhar. E Charleston, mas tu falou que eram três tipos de alunos, e o terceiro aluno é o sinestésico. O aluno sinestésico, ele é aquele aluno imperativo. Ele consegue aprender na prática. Você vai estar falando, ele vai estar aqui, ó. Você fala assim, só olha, não faz, você está fazendo, ele está fazendo junto. É porque ele é ruim, é porque ele não presta, é porque ele não é. É porque ele é imperativo e ele vai querer fazer. Então, para esse aluno existe outra técnica também que é usada, que eu vou citar aqui o exemplo. Você vai dizer, ó, perna direita, pisa na frente. E aí você vai, me acompanhe, pise comigo. Perna esquerda agora, 2 passos para trás. E você vai fazendo gradativamente e pedindo para esse aluno repetir junto com você. E aí o aluno sinestésico também consegue ter êxito na sua aula, já que ele consegue aprender praticando. E aí, professor, se eu conseguir juntar as três habilidades numa aula só, então eu vou atingir 3 públicos diferentes, ou seja, eu vou atingir todas as pessoas da minha aula. Então por isso é necessário eu gesticular bem, falar bem e saber ensinar passo a passo e fazer com que o meu aluno me acompanhe nesse passo a passo. Agora vocês percebem que dar aula não é dar show. A diferença de uma coisa para outra, que ser professor exige muitas habilidades. E para isso tem que ser estudado, né? Tem coisas que a gente recebe de Deus, já uma inspiração já nasce pronto, mas mesmo assim a gente pode aperfeiçoar essas habilidades. Ah, não preciso não, porque já deu aula muito bem. Então você está perdendo a oportunidade de evoluir ainda mais, né? E para quem acha que não consegue ser um bom professor de dança, eu estou aqui para te provar o contrário, para te ensinar, para te trazer as habilidades necessárias para que você tenha uma aula bacana, para que você tenha domínio na sua turma. E dito tudo isso, eu quero falar para vocês que eu farei outro vídeo explicando detalhe por detalhe sobre esses 3 tipos de alunos, as 3 maneiras que eu posso ensinar esses alunos, né, para atingir o aluno visual, o auditivo e o sinestésico. E se eu contar uma história para vocês, certo tempo atrás, há cerca de 1 ano e meio, 2 anos atrás, eu fui conhecer a aula de fit dance quando começou a ficar estourado aqui em Fortaleza. E aí eu fui vivenciar uma aula e foi a pior aula da minha vida, né?
não conseguia acompanhar. Eu já era professor de ritmos, eu já era professor de zumba e eu não conseguia acompanhar a aula de fit dance. O que foi que aconteceu? Eu fiquei frustrado, eu disse logo, esse programa não presta, a aula de fit dance não presta, a professora também não presta, meus alunos nunca vão aprender essa coreografia. Por quê? Porque o professor com quem eu tive a aula, ele não deu aula, ele deu um show. E eu, enquanto professor que já tinha habilidade para pegar uma coreografia, eu não conseguia acompanhar nada naquela aula, eu saí muito frustrado. Você já passou por uma experiência como essa? Se sim, não queira ser um professor nesse nível, né? Seja diferente disso, seja o oposto disso. E eu vou encerrar essa mensagem falando isso aqui para vocês. Seus alunos pagaram para receber aula, não para assistir um show. Pense nisso, dar aula é diferente de dar show.